Olá, amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje o programa está super especial. Primeiramente está recebendo aqui o nosso querido governador do Distrito 4510 do ano 2021-22, Biela, e temos aqui também a presença do nosso querido governador e companheiro do Rotary Clube de Tupã, Paulo Ricardo Soares. Governador, a gente ainda está passando por esse momento difícil da pandemia. E a gente comentou no primeiro bloco que uma das ações do Rotary, né, é participar junto com a comunidade. E o que o Distrito 4510 tem feito nesse ano na gestão que o senhor assumiu a partir de julho, né, para ajudar as cidades a enfrentarem essa pandemia? Paulo, na verdade, nós iniciamos essa gestão rotária ainda com bastante cautela. A verdade é essa, né? Primeiramente, o distrito, nesse ano rotário, ele tem sempre acompanhado a evolução desse processo, tem sempre trabalhado para que realmente a população se conscientize da eficácia das vacinações, né? Porque realmente isso que foi a grande jogada, né, o avanço das vacinações, em que pese que em algum tempo passado, a gente tinha o avanço das vacinações e ficava muito alegre. De repente, uma nova onda de contaminação, né, nos entristecia. E isso foi numa fase em que nós estávamos nos preparando para a gestão, né? Então, o que foi feito quando se percebeu que essa pandemia era alguma coisa que teria vindo para ficar realmente, que nós teríamos que conviver com ela? Olha, não só o nosso distrito, mas como todos os distritos do Brasil, nós, numa fase muito triste da pandemia, quando o pessoal da área da saúde eram os mais atacados, os mais contaminados, nós, nas 38 cidades do distrito, fizemos projetos para equipar os hospitais com EPIs, com equipamentos, né, de proteção individual do pessoal que trabalhava na saúde. Acho que isso foi de uma valia muito grande, porque isso, nessa fase onde nós estávamos com a contaminação em alto nível, né, a gente sentiu que o próprio pessoal da saúde teve um pouco mais de confiança para trabalhar, porque naquela época era uma coisa complicada. O Dr. Paulo Ricardo sabe disso, né? Nós tínhamos até dificuldade em conseguir adquirir esses equipamentos, mas o Rotary insistiu, trabalhou firme nessa parte. Então, uma das partes importantes foi essa parte de equipar a área da saúde com equipamentos de proteção individual. Excelente. Logo depois, nós tivemos também uma conscientização da eficácia das vacinações, porque as pessoas não acreditavam muito nela. E o Rotary trabalhou, como até hoje trabalha, na parte de constatar a eficácia da vacina. Tá? Agora, neste ano rotário, como você falou, que nós tivemos início, aí, estamos lá há 100 dias, né? Nós estamos trabalhando a conscientização do rotariano. O que significa isso? Nós sabemos que nós temos que trabalhar ainda com muita cautela. Para você ter uma ideia, nós começamos o nosso ano rotário com os nossos seminários, com as nossas oficinas de projeto e com as visitas do governador. E começamos tudo na parte virtual. Sempre trabalhando a segurança. E falávamos, e sempre vamos falar duas coisas importantes nisso tudo. Primeiro, a saúde do rotariano, a vida do rotariano e a imagem da nossa corporação. Então nós vamos sempre trabalhar. Então todos os nossos eventos, depois presenciais, com visita do governador, tem sido feito com muita segurança, com um trabalho, né, de observando todas as normas, todos os protocolos da vigilância sanitária. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Mas nós estamos sentindo que os dias melhores já estamos vivendo, né? E vão melhorar ainda mais, né? E isso é uma coisa que nos entusiasma e nos deixa feliz, porque nós vamos viver momentos, né, de grande euforia ainda no Rotary, com certeza. Mas nós não podemos esquecer nunca
que essa pandemia, em que pese que jamais vamos fazer apologia sobre ela, mas nós aprendemos muito com ela. E eu acho que, com toda certeza, nós estamos escrevendo uma nova página para o Rotary. A capacitação e o ensino à distância vai ser uma coisa que vai perdurar, porque nós conseguimos trabalhar essa capacitação, esse ensino à distância, de forma focada e de forma barata e de forma a atrair os nossos associados para esses eventos. Então, em rápidas palavras, foi isso que é a nossa contribuição para desse ano rotário, tendo em vista essa terrível doença que nos assolou, continua ainda nos assolando, mas que nós estamos aprendendo a conviver com ela. Excelente, governador. Paulo, só para complementar o que o Biela acaba de dizer, é interessante a gente chamar a atenção que o governador ele tem que trabalhar como um verdadeiro líder. E alguém pode pensar, bom, mas o distrito com 38 cidades, o governador fez tudo isso. O trabalho de incentivo, o trabalho de fazer com que os clubes... fica meio pleonasmo, mas para nós nos entendermos, fazer com que os clubes façam vamos dizer, é difícil e ao mesmo tempo é gratificante. E na época de pandemia isso aí se acentuou, porque o Biela não podia sair pelo distrito fazendo visitas e reuniões... De forma presencial, né? Da mesma maneira como antes e esperamos depois da pandemia. E é isso que eu acho que vale a pena reforçar. Ficou a semente do como fazer em períodos como esse e aquilo que se aprendeu. Isso mostra que a humanidade, nos períodos difíceis, ela cresce mesmo de uma maneira... Sem dúvida. Fora do normal, né? E eu acredito que o Biela deu o exemplo. Já pegou numa fase de transição, mas todo mundo se adequou, e todos os clubes, eu acho que ele foi muito feliz quando disse, todos os clubes, desde a máscara de proteção, que os clubes fizeram um esforço danado para equipar os hospitais, os serviços de saúde, e inclusive até podemos citar o nosso exemplo, Biela, que com uma parceria importantíssima do departamento do Paulo Sérgio, na Unesp, nós produzimos o equipamento de proteção que facial. Exatamente. Facial, exato. Então, e envolvemos um bocado de gente e ajudamos um bocado de gente. Né? Exato. E pelo distrito afora, tantas coisas, tantos equipamentos que foram sem dúvida, oferecidos à comunidade. Eu acho que isso aí o Biela foi feliz. Essas ações foram primordiais, tanto para quem recebeu, como para quem doou e para quem fez. E o Rotary saiu maior, está saindo maior nessas situações. Excelente. Governador, inclusive o senhor tem comentado a respeito da conscientização contra a vacina, e nesse mês a gente tem participado aí da campanha nacional de multivacinação, né, que foca principalmente crianças de 5 até 15 anos de idade, né, e no nosso caso do Rotary, a gente tem uma atenção especial com a poliomielite. A poliomielite já foi erradicada em 122 países, atualmente a gente tem aí, né, apenas 2 países no mundo, que é o Paquistão e o Afeganistão, que inclusive a gente gravou um programa dias atrás com o nosso querido Paulo Ricardo Soares sobre esse assunto, e algo tem nos preocupado. Né? Para o senhor ter ideia, em 2015, a vacinação da poliomielite estava em torno de 98%, né, no Brasil. Ou seja, estava praticamente ideal, né? Acima da meta de 95% de imunização.
Em 2020, ou seja, o ano passado, o ano fechou com 76%, abaixo da meta. E 2021 a gente está apenas com 60%. Quase 40% a menos. Exato. Coisa incrível. Muita coisa. E, ou seja, é um assunto que nos preocupa, porque a gente está tendo essa retomada das atividades presenciais, com muitas dessas crianças sem receber a imunização contra a poliomielite. O Brasil hoje é um país que tem recebido muitos refugiados de países, né, que a gente entende que tem uma ação de vacinação não tão, né, divulgada e difundida como a que a gente tem no Brasil. Então a gente corre o risco de voltar a ter no país doenças antes erradicadas, como o caso da poliomielite. Essa preocupação também é do Distrito 4510, e o que o Distrito tem pensado em fazer sobre isso? Olha, Paulo, essa preocupação existe e vai existir enquanto tiver o vírus selvagem, seja onde for, em que país for, circulando, eu acho que o perigo existe. E isso é uma coisa importante. Por quê? Hoje, com essa globalização, não existe mais distância. Exato. Né? Então, essa preocupação existe, e principalmente quando se vê, e agora me perdoa, Paulo Ricardo, eu vou adentrar na sua área, mas é isso. Não é a quando minha a gente área. vê uma baixa cobertura desta, né? Então, o que o Rotary pretende fazer, né? Nós temos um grupo que trabalha, né, com a polio, com a paralisia infantil, né? End Polio Now, né? Então, eles têm recomendado para que a gente possa fazer alguma coisa mais no sentido de aumentar essa cobertura. Então, um fato marcante seria que todos os clubes pudessem adotar um posto de vacinação. Procure seus municípios, procure lá os secretários da saúde dos seus municípios, adotem, criem um posto de vacinação, ou senão que os rotarianos participem ativamente desses postos de vacinação, trabalhando nas campanhas, conscientizando os pais dessas crianças, né? Então, essa é a primordial preocupação hoje do Rotary, é que os clubes se envolvam nesse trabalho de conscientização da população. Porque fala-se, olha, graças a Deus, os 2 últimos casos de polio no mundo, mesmo nesses 2 países, Afeganistão e Paquistão, eles são datados de janeiro, e que logo, se Deus assim permitir, logo nós vamos ter essa doença erradicada do mundo, mas enquanto não passar esses 3 anos da segurança, né, Paulo? Sim. E a gente não tem certeza se esse vírus selvagem ainda não está circulando. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Eu gostaria, Paulo, que você tecesse seus comentários, porque você é da área. Não, você foi feliz, e eu, ao invés de ficar triste com isso, eu fico satisfeito, porque você não é médico, você diz, eu estou invadindo a sua área, mas não, a área é nossa. Né? Exato, é uma preocupação de todos nós. É uma preocupação de todos nós. E realmente, é isso que o Biela sintetizou muito, e eu costumo repetir exaustivamente. Os nossos jovens pais nunca viram um caso de polio. Os últimos, a polio, a paralisia infantil, foi erradicada no Brasil em 1989. Em 94, as Américas foram consideradas livres. Livre do mal. As 3 Américas, né? Foram consideradas livres da polio. E eu acho que aqui no Brasil, inclusive, Biela e Paulo, é uma situação até um tanto quanto paradoxal. O Brasil, ele mostrou ao mundo como combater a polio através do Dia Nacional da Vacinação. Né? Nós exportamos o Dia Nacional da Vacinação. Até no programa passado, nós tivemos oportunidade de comparar essas questões à China, por exemplo, com seus bilhões de habitantes, e uma logística bem mais complicada, mas o Dia Nacional da Vacinação facilitou a erradicação da polio. E esse é que é o paradoxo. Nós
erradicamos a polio, não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi rápido, vamos dizer assim. Não tivemos maiores contratempos. E a nossa população jovem não sentiu muito. E hoje são pais. Então, eles apesar de todas as campanhas, apesar de todo o trabalho que se procura fazer, não há aquele interesse maior mesmo, aquele interesse ferrenho de levarem os filhos para a vacinação. E eu acho que aí que é o nó da questão. Precisamos conscientizar, a gente sempre pede, quem estiver nos assistindo, ou quem tiver seus filhos, seus netos, falar para procurar multiplicar essa ideia de fazer com que os jovens pais se conscientizem. Paralisia infantil é uma doença grave, uma doença que, se não deixar sequelas graves, pode levar à morte, e foram muitas crianças perdidas no século passado e final, até quase meados do século passado, e nós não podemos perder, e agora falta tão pouco, gente. Agora, Biela falou, e o Paulo também, só temos casos no Afeganistão e no Paquistão. E os últimos casos ocorreram em janeiro. Então, se nós não tivermos mais casos, vamos passar para aquele período de observação em que, se não surgirem novos casos, mesmo esses países vão ser considerados livres da polio. Então, gente, a cobertura está perigosamente baixa. Perigosamente baixa. Nós não podemos, nós temos que subirmos essa cobertura, porque a possibilidade de alguém, como o Paulo citou, a possibilidade de alguém chegar a nós portando o vírus é muito fácil, né? Vindo de um lugar. E quanto mais... Porque nós temos que pensar que a vacinação, e isso não é só para polio, agora estamos passando por isso com a Covid, que vacina não é apenas uma questão individual. Não adianta, numa população de 100 pessoas, os 20 que se vacinaram pensar, eu estou completamente livre, eu preciso de que haja aquela imunização comunitária. E é por isso que nós precisamos ter 95% das nossas crianças vacinadas. E com 65%, 70%, essa questão comunitária, ela não funciona. Nós vamos perdendo essa imunidade comunitária. E aí as nossas crianças começam a ficar suscetíveis. E é isso que faltam tão... Como é que é a campanha, Bela? Falta só isso. Só um pouquinho. Falta só um pouquinho, não é verdade? E bilhões de dólares investidos. Não é pelo dinheiro, mas importante também. São bilhões de dólares que a Fundação Rotária, que os seus parceiros colocaram neste trabalho, e agora nós estamos em vias e muito próximos de erradicar essa doença. A gente fala, nós até tivemos oportunidade de comentar, essa questão de nunca haver visto uma doença é importantíssima. E o Paulo citou doenças que já tínhamos nos livrado delas. Vocês querem um exemplo? Uma doença que hoje é comum, dengue.
Eu tenho 50 anos de formado. Na faculdade eu nunca vi um caso de dengue. Depois de formado também. Eu nunca vi um caso de dengue. Fui ver anos depois, quando a doença, vamos dizer assim, retornou no nosso meio, né? Obviamente que médicos que trabalhavam nas florestas lá, tal, viam mais esses casos, mas nas cidades, por quê? Simplesmente pelo cuidado com o mosquito, o Aedes aegypti. E é uma questão que também não depende só das autoridades, depende da população. Então, a questão da paralisia infantil é semelhante, só que de uma maneira de transmissão diferente, né? Então, eu acho que quem está nos ouvindo, pais, avós, vamos conversar nas comunidades, os líderes de comunidades, e vamos fazer com que as nossas crianças sejam vacinadas, continuem sendo vacinadas, porque foi isso que impediu as nossas crianças, desde 1989 para cá, de terem adquirido paralisia infantil. Acho que... Excelente, Paulo, esclarecedor. Acho que é só para complementar o que o Biela falou, o que você falou, mas pelo lado... O médico também não é frio, né? O médico, ele pensa nessas questões e a gente até meio que se empolga, porque a gente está vendo a solução na nossa frente e podendo perder tudo que nós ganhamos. Excelente, Paulo, esclarecedor. Governador Biela, foi um prazer imenso receber o senhor aqui no programa Mão na Roda. Infelizmente terminamos. Não, eu consigo com os caras mais um tempinho. Consegue mais um tempo ali com o nosso querido Dermival, mais meia hora. O nosso bate-papo é tão gostoso que você aí de casa também com certeza deve estar pensando assim, que a gente teria que começar, né, um outro programa aqui e ficar pelo menos mais uma meia hora. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui do senhor no programa Mão na Roda. Senhor, foi um prazer imenso. Senhor não. Senhor não, Biela. Paulo, agradeço também pela sua presença aqui. Governador, fica à vontade para deixar uma mensagem para o pessoal que nos assiste em casa. Paulo Sérgio, né? E Paulo Ricardo, vocês imaginam a imensa satisfação de estar aqui com vocês nesse bate-papo, em que pese que é alguma coisa que a gente poderia, né, trabalhar até com formalidade, mas não, nós estamos conversando, um bate-papo aberto, franco, né? E eu adorei tudo isso daí. Eu quero agradecer imensamente todo esse carinho, toda essa acolhida que vocês estão dando para mim aqui, tá? E quero deixar para vocês a minha esperança, né, de que este ano rotário, nós vamos fazer um ano rotário maravilhoso, não é, Paulo? Já está sendo. Já está. Apesar das dificuldades, né? Mas eu acho que está sendo excelente. Tá. E você vai ter uma oportunidade, talvez rara, Biela. Começou praticamente virtual. Isso. Agora já estão soltando as... Exatamente. Né? Já estamos em regime semiaberto. E a esperança é que se termine presencial mesmo. É verdade. Inclusive com a conferência, né? Com certeza, é uma grande esperança que a gente faça um grande congressamento nessa conferência. Então já até marco, né, de 19 a 22 de maio, né, em São Pedro, em Águas de São Pedro. Quem sabe estaremos todos juntos lá, presencialmente, né, comemorando realmente o país, vamos dizer, livre dessa pandemia. Porque nós sabemos que vamos ter que, a exemplo de outras, né, vamos ter que conviver com ela. Mas em termos pandêmicos, né, Paulo, acho que vai ser um domínio. E também dizer que de tudo isso, né, sobra uma grande lição para nós, né, Paulo? Que nós podemos trabalhar também na virtualidade, na presencialidade e numa forma que eu espero, Paulo, que vai ser o futuro, essas formas híbridas que a gente possa fazer, sim, as nossas reuniões, né? Porque nós não podemos nunca perder esse grande salto que nós demos em qualidade dos nossos trabalhos. Porque, veja bem, nós vamos nos encontrar, por exemplo, presencialmente em muitos eventos, vamos.
Mas é muito importante que a gente continue trazendo pessoas como o nosso diretor de Lima, no Peru, para nos dar uma mensagem. O nosso presidente... Nosso presidente de RI, que façam. Então, nós temos que aprender e nós estamos rapidamente caminhando para isso, né? Para esse sistema híbrido de reuniões. Eu acho que vai ser um grande salto, uma grande evolução para o nosso Rotary, né? E... só complementando, aliás, eu acho que isso aí, as empresas também descobriram isso, né? Porque, guardando as proporções, nós temos que agir modernamente como se fôssemos uma empresa. Eu posso dar o meu testemunho de que os seminários, os encontros, o nível cresceu. Sem dúvida. O nível cresceu. Também, né? Em produtividade, em aprendizado, em troca de ideias. Cresceu Perfeito. de uma maneira desmesurada e sempre somente virtualmente. Exatamente. Não é? Então realmente foi o lado, não vamos dizer nunca que tem um lado bom, mas não tem outra maneira de dizer, né? É verdade. Foi o lado positivo. Que, né? Né? Nós aprendemos muito com ela, Sim. né? Eu já vou repetir, sem fazer nenhuma apologia a essa grande doença, mas nós aprendemos muito com ela. E esse aprendizado deve continuar. Mas, Paulo, muito obrigado por todo esse carinho, por toda essa acolhida, tá? E estou feliz hoje, inclusive na visita que nós fizemos hoje à tarde lá no Unesp. Gostaria de deixar o meu agradecimento a todos, né, os professores, diretores que estiveram lá presentes, né? O Biela, é interessante, a Unesp estava vazia, né? Num dia como hoje, se não fosse a pandemia... Exato, estaríamos cheios. Mas foi uma verdadeira aula que nós tivemos hoje e incrível como a gente sentiu o entusiasmo nos professores nos mostrando a evolução, o trabalho, né? Nossa, que foi um dia extremamente produtivo para mim, fui muito feliz, tá? Foi de grande aprendizado, tá? Obrigado, Paulo, obrigado, Paulo Ricardo, obrigado a vocês todos que estão aí trabalhando, né, neste programa maravilhoso. Excelente, governador. Muito obrigado aqui mais uma vez pela presença do senhor com a gente no programa Mão na Roda, e o programa Mão na Roda fica à disposição do distrito, né, sempre que for possível trazer, né, companheiros para que possam falar dos seus projetos no distrito, a gente está aqui de portas abertas. Muito obrigado. E para você que nos assiste, nós temos o lema rotário de cada um dos anos, e o lema rotário do presidente do Rotary Internacional, Shekhar Mehta, né? Servir para transformar vidas. Exatamente. Inclusive a gente tem outros grandes lemas que a gente sempre trata no clube, né? Como dar de si antes de pensar em si mesmo, né? E melhor se beneficia quem melhor serve. Exato, excelente também. Tá? A gente tem até essa ideia, né? E quando o nosso presidente Shekhar Mehta fala, ele cita um grande filósofo que fala: muito obrigado por você permitir que eu sirva você. É uma grande profundidade. Grande profundidade, tá? Excelente. E veja você de casa que nos assiste, eu sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia, e é um versículo que resume muito bem isso que o nosso governador acabou de dizer, né, desses nossos lemas rotários, que em Filipenses capítulo 2, versículo 3, cita que nada façam por ambição pessoal nem por orgulho, mas com humildade, que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o dos outros. Que fique essa mensagem para você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, e a gente se encontra no nosso próximo programa. Tchau, tchau.